Olá, sou Ivete Queiroz, nome completo Ivete Gabriel da Silva de Queiroz, e venho trazer para você a leitura do livro da apostila Pintura Artística com Ivete Queiroz. Para que você me conheça um pouco, eu sou pintora autodidata e artesã. A pintura a óleo é sem dúvida o meu principal foco. Nasci em 23 de julho de 1958. Sou portadora de poliomielite desde os 9 meses de idade. Lembro de fazer pinturas em pranchetas, na época em que ficava internada para as cirurgias que fiz quando criança e adolescente. A arte já me causava uma grande satisfação desde aquele período, juntamente com a iniciação artística no período escolar. Hoje, aos 63 anos e com sequela pós-pólio, me dedico muito pouco à pintura. Encontro na pintura a óleo o prazer de conseguir realizar algo que me faz sentir liberdade. Liberdade de poder sonhar e me sentir em lugar que jamais pude estar ou irei. Sempre fui muito ativa e hoje os meus movimentos reduziram bastante. Minha formação e entendimento foi construída ao longo dos anos, com muita dedicação e estudo, aprendendo com vídeos de pessoas influentes como Eva Soares, artista plástica, já falecida, seguindo uma infinidade de vídeos de pessoas formadas em artes plásticas, praticando e estudando sozinha, com livros, conhecendo mais sobre a arte dos impressionistas e muitas outras buscas. Acredito que sou prova de que podemos alcançar o conhecimento quando há interesse e dedicação. Também fiz poucas aulas com professores. Fiz uso de revistas e tive auxílio de amigos como o professor José da Escola JR Artes, amigas que fizeram aulas de pinturas em tecido e compartilharam seus conhecimentos comigo. Técnicas diversas em pinturas. Bom, é um prazer compartilhar com você os meus conhecimentos. Então vamos para o índice, para o começo de tudo, né? Informações básicas sobre os materiais e preparação para a tela. Vamos aprender também técnica com tinta a óleo, técnica com tinta acrílica, teoria das cores, misturas das cores, pinceladas, composições, perspectivas, transferência do desenho para a tela, galeria de fotos também. Então vamos lá. Vamos começar com informações básicas. Os suportes e materiais que você vai precisar para dar início. Na antiguidade, as pinturas eram feitas em paredes em cavernas. Era desta forma que o artista expressava os seus sentimentos e pensamentos. Com a evolução do passar dos anos, foram descobrindo novas fases para aplicações de tinta até chegar no material de algodão, juta ou linho, a tela, como vemos nos dias atuais. Suporte é o material onde será aplicada a tinta. Pode ser MDF, madeira, papel, papelão, papel canson ou tela. Já experimentei até drywall, que é o gesso. O papel de pintura a óleo são disponíveis em blocos MDF recortados em tamanhos desejáveis e são de várias espessuras. Tela cartonada existem no mercado e já são preparadas e de vários tamanhos. Tela que são de algodão ou de linho. Tela é a mais utilizada e dura séculos. Ocorre diferenças na textura, dependendo da base a ser usada. As telas são grampeadas no verso ou na lateral e ficam lindas com molduras, quer seja grampeada na lateral ou no verso, né? Os painéis não necessitam de moldura porque são largos e os grampos ficam no verso da tela. Como preparar a tela para dar início? Antes de mais nada, precisamos estar em um lugar bem arejado, pois alguns diluentes possuem cheiros e causam mal à saúde. Caso você tenha alergia, procure trabalhar com tintas acrílicas à base de água ou utilize diluentes sem cheiro disponível no mercado de materiais artísticos. Está animado? Então vamos lá? Existem ainda artistas que fazem uso de uma ou mais camadas de base acrílica fosca, lixando para que a textura fique livre de fungos e preparada antes de iniciar a pintura. Outros fazem a camada bem diluída com tinta acrílica à base de água, em cor neutra, denominada técnica mista. Então, existe essa possibilidade. O artista, quando começa a fazer a tela,
ele escolhe queimar a tela com uma tinta fosca ou não, né? Porque as telas já... E ainda há os que já fazem as pinturas sem nenhum preparo, pegando a tela como ela é comprada e já aplicando a pintura. Meus trabalhos até certa fase eram feitos apenas lixando e passando uma camada magra de um pouquinho de óleo de linhaça em pinceladas. Tenho telas com mais de 10 anos, sem nenhum problema. Tenho uma tela com menos de 5 anos que ficou com pintinhas preta, tipo mofo. E graças a Deus o problema foi resolvido com um paninho umedecido em um pouquinho de vinagre de maçã, deixei secar e dei uma leve camada uniforme de óleo de linhaça para hidratar a tela. Essa técnica pode ser feita de 6 em 6 meses, um ano, né? Eu recomendo. Podemos optar em queimar ou não a tela para início. Ao iniciar uma tela, costumo lixar a tela suavemente, com lixa fina de parede, para diminuir o desgaste dos pincéis, que tendem a gastar as cedras da tela e assim eles vão deslizar com mais facilidade sobre a superfície. Logo em seguida, passo um paninho limpo e umedeço com um pouco de óleo de linhaça, espalhando por toda a superfície. Técnica com tinta a óleo. Para aplicarmos a técnica com a tinta a óleo sobre tela, temos que fazer uso de tintas, suportes, diluentes, pincéis ou espátulas. Tintas e diluentes. Medium, que é uma misturinha. O mercado disponibiliza uma variedade de tintas como Corfix, Gato Preto, Acrylex e uma grande variedade de tintas importadas, inclusive todas com uma grande variedade de cores. Diluir a tinta a óleo. Para diluir a tinta a óleo, utilizamos uma mistura. Esta mistura, nós vamos usar terebentina, secante de cobalto, óleo de linhaça. Alguns pintores usam somente o secante de cobalto com óleo de linhaça na mesma quantidade, como utilizei nas minhas telas por muitas vezes. Porém, fazendo pesquisa, vi que esta mistura pode ser das seguintes medidas. Anote aí: 1 colher de sopa de terebentina, 2 colheres de sopa de óleo de linhaça, 5 gotas de secante de cobalto. Prefiro usar a misturinha como aprendi nas porções iguais. O processo de secagem. A tinta a óleo possui um composto que demora a secar. As secagens de cada cor também é diferente, por isso se faz uso do médium, a misturinha, para diluir a tinta. Alguns artistas fazem uso de secante ou queimar a tela para uma secagem mais acelerada. Devemos respeitar esse tempo para conseguir os efeitos desejados. Durante o processo de uma pintura, para que as tonalidades não manchem, é necessário limpar bem o pincel em uso constantemente, principalmente quando o objetivo é ter a cor pura, sem interferência de outro tom. E para isso utilizamos querosene, água rasa ou mesmo removedor, que é o que eu uso, ou o ideal é adquirir os produtos já disponibilizados no mercado, como o EcoSoft, tá? Então, quando paramos de pintar, devemos limpar bem os pincéis, quer seja o diluente que você adquiriu, ou você pode usar querosene, água rasa, EcoSolve, né? Eu costumo usar removedor em lugar da água rasa devido ao cheiro. Quando paramos de pintar, devemos limpar os pincéis com o produto adequado, né? Na palma da mão o detergente, usando o pincel, limpando as cerdas do pincel, esfregando de forma de vai e vem, até que o pincel fique bem limpinho, tomando cuidado em não danificar as cerdas do pincel muito tempo. Para recuperar esses pincéis, coloco vinagre puro em um recipiente e levo ao fogo. Faço movimentos em zigue-zague e circulares com a ponta do pincel e enquanto o vinagre ferve. Repito até que toda a crosta seja retirada, desgrudada das cerdas do pincel, sempre tomando cuidado ao movimentar o pincel em movimento zigue-zague. E vá repetindo este processo até que o pincel fique limpo, né? Depois lave com detergente e deixe secar. Para os materiais, nós vamos utilizar um cavalete, que é o suporte onde você vai colocar a tela. Vamos usar a tela escolhida
a seu gosto, tamanho, ou tela, ou painel, e também tinta a óleo, se você for trabalhar com tinta a óleo, ou tinta à base de água, tá? Se você usar tinta a óleo, você vai precisar também de diluentes para diluir a tinta. E vai precisar também de pincéis número 4, número 8, filete, que são os pincéis fininhos, pincéis de cedras grossas, de cedras macias, tá? Então, o pincel de cedras grossas pode ser número 20, número 21, 19, 18. Os pincéis de cedras macias, você pode usar número 4, número 8, número 10, número 0 e o número 2. São opcionais também, porque à medida que você vai pegando intimidade com o material, você vai desejando outros tipos de materiais. Então, não há necessidade de você comprar um monte de material para iniciar. Precisaremos também de água Ras, ou Ecosolve, ou produto diluente que você vai encontrar no mercado, paninhos ou toalhas de papel, paleta, que é onde você vai disponibilizar as cores, recipiente de vidro para você limpar os pincéis, um godê onde você vai colocar misturinha preparatória para diluir a tinta, lápis de carvão, que é para você desenhar na tela, e a lixa para lixar antes de mais nada, né? Detalhes sobre os materiais. Manter o pincel limpo. Adquira outros pincéis assim que for evoluindo. A tinta a óleo ou acrílica. A tinta a óleo para pintura em tela existem várias marcas no mercado, como Corfix, Gato Preto, Acrylex, importadas. As cores podem ter variações em algumas, dependendo da marca. É importante ler o rótulo e ver a intensidade de transparência ou não registrada com um quadradinho em cada embalagem. O quadradinho todo preto indica que a tinta tem uma boa cobertura. O quadradinho com metade coberto, metade branco, possui uma cobertura média. O quadradinho todo branco que está na embalagem indica que a cor possui uma transparência. Então, é bom verificar essas coisas. Técnica de tinta acrílica. As tintas acrílicas são tinta à base de água. Estas tintas à base de água, elas possuem os mesmos nomes que as tintas à base de óleo, né? São os mesmos nomes, você vai encontrar apenas a composição, que uma é adequada para tinta a óleo e a outra para a água, né? Dilui em água. Então, procure não colocar grandes quantidades ao usá-las para que não haja desperdício, já que secam muito rápidas. Trabalhar com tinta acrílica à base de água já exige do artista uma rapidez em suas pinceladas. Muitos fazem uso de gel retardador, que mantém a tinta úmida por mais tempo, retardando a secagem e possibilitando maiores efeitos. Esta é uma das diferenças entre a tinta a óleo e a tinta acrílica. A tinta acrílica também possui um efeito de brilho, como se fosse um plastificado, intensificando as cores na medida em que seca. Ao contrário da tinta a óleo, que parece desbotar um pouco à medida que seca. Porém, sua capacidade de permitir efeitos incríveis são bem maiores. Início de uma pintura em tela com tinta acrílica pode também ser feita com a queima ou não da tela, porém sem diluir muito a tinta. Após lixar, podemos borrifar a água na tela para melhor aderência da tinta acrílica. Limpeza dos pincéis com o uso de tinta acrílica. Tecido ou papel toalha para limpeza são indispensáveis durante a elaboração do trabalho. Lembrando que o papel pode soltar pedacinhos e fixar na tela. Descarta um pouco esse uso. Prefiro o paninho. Para limpar os pincéis com tinta acrílica, basta lavar em água corrente com detergente. Recipiente. Godês são recipientes de metal para médiums, misturinha com tinta a óleo ou gel retardador para tinta acrílica. Pode improvisar forminhas de alumínio para empadinha, por exemplo, tampinha de amaciante, copinhos de vidro pequenos, enfim. Qualquer material pode ser utilizado. Base para apoio da tela. Cavalete ao pé. Lugar para colocar as cores chama-se paleta. Paleta. Nada impede de improvisar da seguinte forma:
pode substituir a paleta com um azulejo, MDF, um pratinho descartável, tampa de plástico, caixa de leite aberta e etc. Normalmente faço uma forração com plástico para colocar as tintas sobre a paleta. E, se não utilizo todas as porções, coloco num plástico por cima para não endurecer até o próximo uso. Ou seja, quando estou trabalhando e ainda tenho tinta na paleta, eu coloco um plástico por cima e deixo para continuar usando no dia seguinte de 30 a 40 para iniciar, ou seja, 30 centímetros por 40, é um tamanho bom. Ou um painel de 30 por 40 também. Impressão é a preparação do tecido para se aplicar a pintura, que já encontramos pronta no mercado. Queimar a tela é uma camada de tinta neutra, uma cor neutra, para acentuar melhor as cores. Então a gente passa uma camada antes de dar início ao desenho ou pintura que vai se fazer. Para o uso de tinta acrílica à base de água, não é necessário diluir muito a tinta para queimar. Alguns artistas costumam fazer uma camada para queimar a tela passando uma demão com um tom neutro de tinta acrílica. Você pode, até mesmo para usar tinta óleo, fazer uma demão de camada de tinta acrílica primeira para queimar a tela, tá? Só na primeira camada, bem aguada e bem diluída em água, antes de dar início. Usando o branco ou cores ocre, terra de siena queimada ou sombra queimada, são cores ideais para iniciar. Outras pessoas usam camada sem economizar tinta, já gostam de fazer uma camada bem espessa. Para tinta a óleo, podemos também usar uma camada de tinta a óleo bem diluída na misturinha, espere secar bem e inicie a pintura. Nas minhas telas, uso a própria tinta a óleo bem diluída para queimar a tela. Espero secar e começo a fazer o meu trabalho. Nesse momento, lembre de pincelar também com a mão esquerda para aguçar o lado criativo. No passo a passo dos vídeos do curso, você vai aprendendo cada vez mais. Teoria das cores será o nosso próximo assunto. Então, não perca. Até o próximo áudio. Muito obrigada. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal, deixe o seu like e acesse o link do curso Pintura Artística com Ivete Queiroz na descrição deste vídeo. Muito obrigada, até o próximo áudio.